Olá, bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje vamos mergulhar um pouco na história por trás de uma ferramenta icónica da ciência, a tabela periódica. Olá, sim, temos connosco alguns documentos, alguns certos que detalham essa evolução. E a nossa ideia é perceber como é que esta tabela, que parece tão fundamental, foi construída, tipo passo a passo, ao longo de... Mais de um século, certo? Exato, foi um processo longo e fascinante. Parece que tudo começou com uma necessidade, digamos, básica: organizar os blocos de construção da matéria. Uhum. Mas como é que se evoluiu de umas primeiras ideias, talvez umas listas, para a estrutura que conhecemos hoje? Ok, vamos lá, tentar perceber isto. Bem, o pontapé de saída, podemos dizer, foi ali por volta de 1808, com John Dalton. Dalton. Sim. Ele propôs que átomos do mesmo elemento são idênticos, não é? E foi dos primeiros a tentar atribuir pesos atómicos. Exatamente. Criou uma lista inicial, talvez com uns 20 elementos. Um começo. Mas ainda longe de uma tabela organizada, imagino. Sim, era um ponto de partida. Mas logo a seguir, em 1817, aparece Johann Dobereiner e nota uma coisa. Interessante. O quê, por exemplo? Ele começou a agrupar elementos com propriedades parecidas em trios, as chamadas tríades. Tríades. E o fascinante aqui é, ele reparou que o peso atômico do elemento do meio, por exemplo, estrôncio entre cálcio e bário, Sim. era muitas vezes tipo a média do peso atômico dos outros dois. Ah, que curioso. Então, um dos primeiros sinais de um padrão numérico ali escondido. Precisamente um vislumbre de ordem matemática. Ok? E depois? Avançamos no tempo, para 1864. John Newlands. Newlands, sim. Ele alinhou os elementos por massa atômica. Acrescente e observou que as propriedades pareciam repetir-se a cada 8 elementos. A lei das oitavas. Quase como música. É uma analogia que ele próprio usou. Mas, bem, a ideia não foi imediatamente aceita. Pois, imagino. Ele teve de forçar um bocadinho as coisas, não foi? Li que às vezes punha dois elementos na mesma casa só para manter o padrão de 8. É verdade, foi um pouco forçado e até alvo de algum gozo na altura. Mas a ideia crucial de periodicidade, essa ficou. E essa ideia de periodicidade foi fundamental para o próximo grande passo, presumo. Dmitri Mendeleev, 1869. Exatamente, Mendeleev deu o salto conceptual mais significativo. Ele organizou os 63 elementos conhecidos na altura. Também por massa atômica. Sim, mas não só. Ele considerou também, e isto é chave, as propriedades químicas e físicas. E é aqui que a história fica mesmo interessante, não é? É que ele não se limitou a arrumar o que já se conhecia. Não de todo. A genialidade dele, ou talvez a audácia, foi deixar espaços vazios na tabela. Espaços vazios. Para elementos que ele acreditava piamente que existiam, mas que ainda não tinham sido descobertos. Uau! E não ficou por aí, pois não? Ele previu as propriedades desses elementos. Previu massa atômica aproximada, densidade, como iriam reagir, coisas assim. Isso é incrível e Acertou? acertou em cheio em vários casos. O germânio, por exemplo, descoberto mais tarde, encaixou que nem uma luva numa dessas lacunas, com propriedades muito próximas das que ele previu. Isso deve ter sido a validação definitiva do método dele. Sem dúvida, deu uma credibilidade enorme à sua tabela periódica. Mas ainda havia um pequeno mas. Qual? A organização por massa atômica, embora genial, ainda criava umas pequenas inconsistências. Elementos que pareciam ligeiramente fora do lugar se olhássemos só para as propriedades. Então, faltava a peça final do puzzle para chegarmos à tabela que usamos nas escolas e laboratórios hoje. Faltava? E essa peça veio em 1913, com Henry Moseley. Moseley. O que é que ele fez diferente? Bem, ele usou uma tecnologia relativamente nova na altura, os raios-x, para olhar para dentro dos átomos. E o que é que ele descobriu? Conseguiu determinar o número atômico de cada elemento, que é basicamente o número de prótons no núcleo. E isso é mais fundamental que a massa atômica. Exatamente. A massa atômica pode variar um bocadinho por causa dos isótopos, mas o número atômico é a impressão digital do elemento, é o que o define. E então, ordenar por número atômico. Resolveu as tais inconsistências que a massa atômica criava, deu-nos a sequência correta e a base da tabela moderna que conhecemos. Pronto. Ordenada por número atômico crescente. As colunas são os grupos com elementos de propriedades semelhantes. E as linhas são os períodos, metais maioritariamente à esquerda e no centro, não metais mais à direita, uma estrutura mesmo elegante. É verdade.
E reflete a própria estrutura atômica de uma forma muito clara. Portanto, o que temos hoje não é só um catálogo, é quase um mapa das relações entre os elementos, baseado na sua estrutura mais íntima. Sem dúvida. E é um testemunho fantástico do método científico, não é? Observação, procurar padrões, fazer hipóteses, prever e depois refinar com novas descobertas e tecnologias, ao longo de décadas, por muitas mentes diferentes. Exato. Mostra como a nossa compreensão da matéria foi sendo construída, camada por camada. Foi uma viagem e tanto. Desde as primeiras listas de Dalton, passando pelas tríades de Dobereiner, as oitavas de Newland. Até a visão quase profética de Mendeleev e a precisão final trazida por Moseley com o número atômico. Uma verdadeira aventura científica para organizar os tijolos do universo. E reflete bem o poder de procurar padrões na natureza, não acha? Desde as regularidades notadas por Dobereiner até a confiança de Mendeleev nos seus padrões que o levou a prever o desconhecido. É verdade. E isso talvez deixe uma pergunta no ar para refletirmos um pouco. Qual seria? Se Mendeleev deixou espaços em branco confiando nos padrões que via, que outros padrões, talvez mais sutis ou até outras dimensões de organização da matéria, poderão estar ainda por descobrir. Interessante. Será que o nosso mapa atual dos elementos é o mapa final ou apenas uma versão que poderá precisar de ser expandida ou reorganizada no futuro, à medida que descobrimos mais?